Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Luiz Ottoni, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou especialista em SEO e marketing digital há mais de 10 anos e no vídeo de hoje a gente vai continuar uma série de vídeos sobre a ferramenta Profound, que é uma ferramenta para te ajudar a enxergar como que o seu site, o site do seu cliente vem tendo visibilidade nos mecanismos de busca das LLMs. Então, se você caiu por aqui de paraquedas, assista o primeiro vídeo para você conseguir entender aqui a continuidade deste vídeo, ou caso você queira, obviamente, começar por aqui, tá tudo bem também, só não deixe de assistir o primeiro módulo depois para você conseguir entender a primeira vertente da plataforma, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aqui, pessoal. Então, continuando, pessoal, o que a gente estava falando no vídeo anterior, a gente explorou no primeiro vídeo o overview, a gente explorou essa aba aqui de Answer Engine Insights, né? Então eu mostrei para vocês e expliquei a diferença de Visibility Score, falamos um pouquinho sobre o que é o Share of Voice, o Average Position e o Visibility Rankings por tópico, tá? Antes da gente seguir, deixa eu só explicar uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar em relação ao último vídeo. O Visibility Score, pessoal, eu tinha falado que eu ia explicar qual que é a lógica por detrás dele, né, como que ele é calculado, e eu esqueci de falar isso no último vídeo. Então, essa lógica, ela é com base nesse Visibility Rankings por tópico. Então, como que ele calcula esse Visibility Score aqui de 0 a 100 de você, né, da sua marca com competidores? Entendendo hoje quais são esses tópicos aqui, depois que você cadastra esses tópicos aqui na ferramenta, e como que você aparece, né, ou seja, qual que é a posição que você aparece aqui nos rankings versus seus competidores. Essa é a lógica que é utilizada para ele calcular o Visibility Score de 0 a 100%, beleza? Então, isso é uma coisa que é diferente de ferramentas que são muito genéricas quando a gente olha para visibilidade nas LLMs ou SEO de forma geral, porque ele não calcula simplesmente ali a partir de ele não te dá um ranking ali genérico, né, através de todos os tipos ali de conteúdos, tópicos, etc. Ele baseia em cima de tópicos de clusters que você define, né, que são relevantes para a sua marca, tá? Então, isso também é um outro diferencial aqui dentro do Profound, beleza? Então, bom, bora continuar, gente. Então, a gente passou aqui agora nesse último vídeo, né, pela parte de visibility. Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui dos prompts. Por quê? É muito importante eu ter explicado como que a visibilidade é calculada, porque os prompts é o que define essa questão das visibilidades. Então, uma vez que eu tenho definido os tópicos, né, os clusters, ele vai começar a me trazer aqui os prompts que seriam interessantes eu trabalhar para cada conteúdo dentro do meu site, né? Então, pensa que assim, que o Profound, o que ele tá te dando é um guia ali, um manual de como que você pode ter mais visibilidade dentro dos mecanismos de busca das LLMs. E aí, para eu ter mais visibilidade, eu preciso criar mais conteúdos dentro do meu nicho, dentro do meu segmento. Então, aqui, ó, se eu clicar no aqui prompt específico, ele vai me trazer toda uma janela aqui, né, para eu conseguir entender como que vem sendo a minha posição, né, dentro desse prompt aqui nos mecanismos de busca, e ele me mostra aqui exatamente as respostas em cima desse prompt que ele já analisou, para ele entender, né, e te dar ali essa lógica que eu acabei de explicar, né? Então, ele analisa as respostas dos prompts para o qual ele está sugerindo aqui, para que ele te mostre ali se você está sendo citado ou mencionado, ou nenhum dos dois, para daí sim ele te dar um norte ali de falar, olha, cria conteúdo para isso, ou não cria conteúdo, e assim por diante. Então, por isso que é importante, né, você ter uma ferramenta como essa aqui te dando esse norteador, né, fazendo esses testes para você, porque basicamente o que o Profound faz ele pega os clusters que você define, a partir disso ele entende quem é o ICP, né, qual é a persona target que você tem ali em cima do seu produto ou serviço, e aí com isso ele cria prompts específicos dentro de cada segmento, e aí ele testa esses prompts no ChatGPT, no Gemini, no Grok, no Perplexity e assim por diante, e aí ele verifica se você ou os seus competidores ou nenhum estão sendo mencionados. Se você está sendo mencionado e seus competidores não, significa que você não tem um share ali, não tem uma visibilidade naquele tópico, então você precisa ganhar visibilidade e vice-versa, né? Então, por isso que é importante você definir muito bem os tópicos, né? E aí ele vai começar a te dar prompts que você deve trabalhar ali para os seus conteúdos, beleza? Então, é muito legal essa parte aqui, tá?
Bom, seguindo aqui para essa parte de Query Fanout by Prompt, né, que é entender ali as queries que estão sendo geradas para cada prompt, basicamente ele vai te dar... Aí, boa. Basicamente ele vai te dar aqui exemplos, né, de queries que são utilizadas para cada prompt que está sendo levantado ali na janela de prompts, né? Então, só vamos abrir aqui a aba para vocês entenderem, porque lembra que eu falei para vocês que existe uma lógica. A partir da definição do cluster e do ICP, existe uma lógica que ele utiliza de combinação semântica para poder entender exatamente qual é o prompt que seria o ideal para você trabalhar. Então, o prompt em si, que é aquele prompt que a gente pega ali, que vai gerar o conteúdo, você tem que publicar aquele prompt, aquele conteúdo, né? Exatamente da forma que aquele prompt foi moldado para você, tá? Porque é só a partir disso que de fato você vai conseguir gerar visibilidade, porque senão, se você mudar o título, né, ou seja, alterar como o prompt foi criado, você não vai seguir a lógica da ferramenta, né, de aumentar a visibilidade. Então, cuidado, tá? Porque eu cometi alguns erros no começo de, por exemplo, mudar ali às vezes o título e tudo mais, e aí isso acabou deixando a ferramenta meio que cega em relação ao que eu estava publicando. Então isso é um aprendizado para você seguir aí, tá? Então quando você tiver a definição dos prompts pelo Profound, né, o Profound começar a te mandar os prompts ali para você de fato começar a trabalhar, publique conteúdos que levem no título exatamente, no H1, né? Exatamente o prompt que ele trouxe para você, tá? Então aqui é mais para você realmente entender como que ele cria cada um desses prompts. Caso, né, você tenha ali algum tipo de questionamento ali com o seu gestor, né? Ou, enfim, com o seu cliente, você consegue trazer esses dados aqui, tá? Pessoal, uma outra visibilidade aqui que eu acho muito legal, né, um gráfico, né, essa parte aqui bem visual, que ele traz aqui uma matrix aí de como que você tá aparecendo versus os seus competidores dentro de cada LLM. Eu acho bem interessante para você conseguir reportar, né, esse tipo de análise. Então, aqui ele vai trazer uma Matrix View, né, que ele chama. Então, ele traz aqui qual que é o seu percentual de visibilidade versus os competidores em cada uma das LLMs, né? Então aqui a gente está vendo o ChatGPT, AI Mode, né? O AI Overview, Google Gemini, o Grok, o Meta AI, o Microsoft Copilot e o Perplexity. Então a gente consegue ver, por exemplo, claramente que a Nike, como vocês podem ver aqui, ela tem muita visibilidade em praticamente todas as LLMs, mas a gente vê que a Adidas, por exemplo, tá bem próximo dela no Gemini, no Grok e principalmente no Perplexity. Então aqui, ó, eu sei que eu teria que trabalhar mais caso eu fosse, né, ali um consultor para Nike, porque eu sei que aqui é onde eu tenho meus maiores riscos, né? Então isso é muito legal de você conseguir ver. Ou se eu fosse, por exemplo, o completo oposto, né? Eu fosse tivesse atendendo uma empresa como a Under Armour aqui, eu já sei exatamente quais são os meus nichos mais competitivos e os que eu tenho mais visibilidade já. Então, eu conseguiria, obviamente, agir a partir disso, né? Então, eu sei que, por exemplo, o ChatGPT aqui, pelo que ela tá mostrando, é onde eu tenho maior visibilidade. E se eu for fazer um acompanhamento aqui do oposto, eu sei que o Gemini, por exemplo, é onde eu tenho menor visibilidade, né? Então, entender como que eu aumento essa visibilidade no Gemini e como que eu continuo aumentando essa visibilidade no ChatGPT, entendendo onde que estão os meus gaps ali com o concorrente. Porque aqui, gente, funciona basicamente, né, aprendendo cada vez mais como que as LLMs, elas se comportam e tudo mais, a gente percebe que às vezes não adianta, se eu sou uma marca pequena, se eu tô começando agora no mercado, que não é o caso aqui da Under Armour, mas se eu sou uma marca bem menor versus esses concorrentes aqui que têm visibilidade global, né, em vários vertentes, às vezes faz sentido eu ter um posicionamento de focar em nichos específicos, né? Então, pode ser que eu não vou nunca conseguir chegar aqui a ter uma visibilidade que a Nike tem, mas se eu for olhar dentro ali dos meus tópicos, né? Dentro lá da seção de tópicos e eu olhar e vamos supor que a Under Armour é muito boa relacionada ali a gear esportivo, né? Ou seja, acessórios esportivos. E eu quero posicionar a Under Armour para acessórios esportivos. É muito possível eu conseguir passar todos os competidores só focando em uma categoria específica, porque daí eu vou fazer só coisas relacionadas a essa categoria específica. Então, ter esse tipo de lógica, né, ali na hora de você conseguir executar o seu plano de ação, pode mudar tudo na forma como o seu cliente, né, o seu competidor te enxerga e como o usuário também te enxerga. Então, por isso que é muito legal você ter essa definição estratégica ali com o seu cliente logo no início, tá?
Bom, aqui descendo um pouquinho, Visibility Score por plataforma, né? Basicamente é como se fosse essa matrix aqui, só que ele te dá um gráfico em linha e aí ele te traz aqui uma ideia temporal, né? Então ele te traz aqui basicamente um gráfico que mostra como que o segmento vem se comportando relacionado a esses últimos 3 meses, porque aqui em cima eu coloquei 3 meses, né? Mas eu posso mudar isso aqui. E notem que aqui eu também coloquei daily, mas eu poderia colocar tipo monthly pra gente conseguir ter uma visibilidade melhor, né? Aqui os gráficos de linha não ficarem tão ruins aqui em relação à visibilidade. E aí aqui eu também consigo ter, por exemplo, uma ideia de o que aconteceu com a minha marca, aqui no caso como Nike, nos últimos 3 meses em cada uma das LLMs, se eu aumentei, se eu caí, né? Enfim, então, por exemplo, como Nike aqui eu sei que eu tive um aumento no Perplexity de 3,5%, que hoje é a IA que eu tenho maior relevância, né? Pelo que a gente pode ver, seguido do Grok e depois do ChatGPT, e o Grok foi a única que teve queda, aqui no caso para Nike, aliás, Copilot aqui embaixo também, né? Das primeiras aqui que eu digo, né? Foi a única que teve queda aí, uma queda relevante aí de 5%, né? Aliás, se a gente for olhar, né? É uma queda bem relevante, porque antes disso, a Nike seria aqui o principal dentro do Grok, né? Então a gente consegue ver claramente que foi uma perda aí relevante para eles. Bom, aí aqui, Share of Voice por plataforma, pessoal. Então aqui eu tenho o Visibility Score, que é o quão often, né? Ou seja, o quão frequente que a Nike aparece em cada plataforma. E aqui eu tenho o Share of Voice, que são as menções, né? Então lembrem da diferença do Visibility Score, que a gente já falou anteriormente lá no vídeo 1, né? Que é basicamente a quantidade de citações que eu possuo versus o número de menções. Citações, lembrem-se que tem que ter o link, né? E menções é quando eu sou simplesmente mencionado. Só o fato da marca ter uma menção na resposta da LLM já é o suficiente para contar como Share of Voice, tá? Então, essa é a principal diferença das duas coisas, mas a lógica aqui do gráfico, etc., é a mesma, né? Das informações aqui que a gente já viu. E aí aqui, average position por plataforma, novamente, né? A gente falou sobre aquela questão da posição média que a gente aparece na resposta, então aqui é a mesma coisa. Então a posição média que eu apareço em cada resposta, né? Então, quanto antes eu apareço na resposta, melhor, né? Então essa continua sendo a lógica. Então, olha só que interessante aqui no Profound, eu consigo ver até a posição média que eu tô aparecendo por cada LLM, né? Então eu consigo ver, por exemplo, que no Perplexity eu apareço em média na posição 1.6, no Meta AI 1.7 e assim por diante, né? Então eu vejo, por exemplo, que aqui no ChatGPT eu tô aparecendo na posição 2, enquanto no Perplexity eu tô aparecendo na posição 1.6. E se eu for cruzar uma informação com a outra, eu consigo ver que hoje no Perplexity é onde eu tenho a minha maior visibilidade, né? Então você vê como uma coisa está ligada com a outra, tá? E por fim, pessoal, a gente tem aqui um gráfico de sentimento. A gente vai olhar mais para frente, né, a parte de sentimento, que aí é uma coisa que vai muito além da questão do SEO, do GEO, do IO, etc. O Profound, ele também é uma ferramenta, além de uma ferramenta de performance, ele também é uma ferramenta de análise sentimental relacionada à sua marca. Então, quando as pessoas elas estão citando, mencionando, etc., a sua marca, né, que no caso das LLMs, que utilizam conteúdos criados por pessoas para entender como que você está sendo citado, o Profound analisa se essas citações elas são positivas, negativas ou neutras. Então a gente já vai logo mais falar sobre isso, mas aqui a gente consegue ver claramente, ó, que quando a gente olha para os sentimentos, né, então o quão positivo, né, que aqui o gráfico está me trazendo só os positivos, que a gente vai olhar mais para frente ali a questão do sentimento, mas a gente vai olhar positivo, negativo e neutro, mas aqui ele está trazendo só o positivo. A gente consegue ver, por exemplo, que ó, no Meta AI a gente teve uma queda no sentimento positivo, né? Então a gente caiu aí de 97,9 para 89, ou seja, quase 10% de queda em relação a menções positivas. Então tem que ver o que está acontecendo, né? O que o pessoal começou a falar mal da Nike ali? Será que são clientes aí que compraram e reclamaram de alguma coisa? Ou será que é alguma coisa relacionada à marca em si, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com PR, e aí PR tem total relação com SEO, GEO, etc, porque a gente fala aí do terceiro pilar do SEO, né, que seria o pilar ali da visibilidade nos outros sites, né, que gera autoridade. Então, por isso que tem a ver isso aqui na plataforma, né? Então, quando a gente fala aí de PR, isso aqui é extremamente relevante, né? Então, eu ter essa visibilidade de estão me mencionando e estão me mencionando de uma forma positiva, negativa, neutra. E aí, o Profound, ele também te dá
lá no overview, lembrem-se que ele dá uma visão de como que você pode responder a esse tipo de menção, né? Então, se eu tenho menções negativas, o que eu posso fazer para responder, né? Então, por exemplo, será que seria legal eu criar um conteúdo? Vamos supor que eu fosse uma marca como a Nike e estivesse passando por uma crise, né? Uma crise midiática, por exemplo. O que eu posso fazer a nível de conteúdo para poder responder o que as pessoas estão falando sobre mim? Então, o Profound ele vai ler o que as pessoas estão falando sobre você, vai sugerir qual tipo de conteúdo que seria interessante você trabalhar ali no seu site para que aí você consiga combater, digamos assim, essas menções, tá? Então, por isso que é bem interessante aqui o Profound nesse sentido, tá? Bom, pessoal, como esse vídeo já tá ficando bem longo, eu vou quebrar aqui ele também em mais uma parte. Espero que vocês tenham gostado até aqui, né, do vídeo e de todas essas desse conhecimento aqui em relação a essa ferramenta, uma ferramenta excelente. Mais uma vez, só lembrando que eu não tô sendo pago pelo Profound, tá? Então esse vídeo não é patrocinado, são realmente as minhas visões em relação à ferramenta e o que eu venho utilizando ao longo aí dos 6 meses, que eu venho usando ela para um cliente específico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, porque a gente vem trazendo vídeo aqui todas as semanas sobre o universo de SEO, marketing digital, LLM de forma geral. E me contem, né, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, se às vezes vocês querem que eu compare o Profound com uma outra ferramenta, me conta aqui que eu tô curioso para saber o que vocês estão achando, beleza? Tchau, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.